A paz do Senhor, estamos aqui hoje para falar da segunda carta de Paulo aos habitantes de Corinto, o livro de 2 Coríntios. Logo após Paulo ter escrito a carta de 1 Coríntios, quando ele estava em Éfeso, explodiu uma revolta em Éfeso e relacionada com os ensinamentos que Paulo estava ali ofertando aos habitantes daquela cidade de Éfeso. E ele teve que fugir e ele foi para Macedônia, uma localidade da Macedônia. Lá na Macedônia, ele vai receber notícias da cidade de Corinto. Que notícias? Tito vai trazer para ele notícias da recepção da sua primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer que a primeira carta de Paulo aos Coríntios chegou e que os santos de lá, aqueles homens cristãos, aquelas mulheres cristãs, receberam apropriadamente e passaram a obedecer e a lutar para realizar aquilo que Paulo estava orientando em 1 Coríntios. Mas alguns se levantaram contra. Isso não é novidade, né, gente? Sempre tem aqueles que vão ser oposição, que vão se levantar e encontrar a obra de Deus, que vão criticar, que vão falar. E uma das coisas que foi criticada foi a própria figura de Paulo. Como não tinha o que criticar na carta, já que a carta de 1 aos Coríntios foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, algumas pessoas começaram a criticar a figura de Paulo, a pessoa de Paulo, que ele não era apóstolo, que ele não havia vivido com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. E Paulo ele vai justificar que ele vai ser apóstolo nas aflições, que ele estava inclusive naquele momento na Macedônia muito aflito, estava a ponto de talvez como Elias querer morrer. E Paulo, nós sabemos que ele vai ser muito castigado, ele vai ter problema em uma vista, ele vai receber muitos açoites, 200, açoites menos, era uma quarentena, menos um, e 4 quarentenas dava 195 açoites que Paulo tinha recebido, isso dos gentios. E Paulo estava sofrido. E essa carta vai falar de sofrimento, mas de consolo vindo do Espírito de Deus. Paulo vai escrever essa carta aproximadamente entre 55 e 57 depois de Cristo, obviamente. Lá na região da Macedônia, após receber essas notícias que Tito trazia para ele. Olha, a carta foi bem aceita, mas tem críticas ao seu apostolado, à sua unção, ao seu ministério de apóstolo. E Paulo então vai falar que tudo era dado por Deus, que a letra matava. Está escrito aqui no capítulo 2. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então não era pela letra, não era por sapiência, por sabedoria humana que Paulo estava sendo levantado, tinha sido levantado como apóstolo, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, pelo dom, pelo poder, pela unção dados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo então, ele vai falar sobre as características que o servo de Deus deve ter, que o apóstolo deve ter verdadeiramente. Por que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito para os santos, para os cristãos que estavam em Corinto e que já tinham recebido aquela primeira carta, que na verdade não era a primeira, né? Paulo já estava na sua terceira viagem missionária, quando estava na Mesopotâmia. E depois de uma visita a Corinto, Paulo vai parecer, que está sendo criticado por algumas daquelas pessoas. Mas ele vai falar que o ministério dele é verdadeiro. E nós vamos ver no capítulo 4, que se intitula assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Enquanto que outros estavam lá, mas não para falar de Jesus, mas não para falar verdadeiramente do evangelho, mas para se promover. E Paulo vai fazer essa diferença. Ele vai dizer que ele é verdadeiramente apóstolo, mas que muitos estavam se utilizando do evangelho para promover a própria pessoa. E ele vai falar que mesmo nesse momento de sofrimento, mesmo passando por tantas tribulações, Paulo vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai expressar gratidão e vai também fortalecer os santos que estavam em Corinto. Corinto era
A igreja em Corinto era uma igreja que dava trabalho, que dava preocupação para Paulo. Devido ao histórico, ao contexto daquela igreja, que nós já comentamos quando fizemos o estudo de 1 Coríntios. Era uma igreja onde tinha o templo de Afrodite, onde havia uma prostituição muito grande, onde os costumes morais eram muito relativizados, onde as pessoas davam muito valor à filosofia e as pessoas queriam, fugir das questões ditadas pelo evangelho. O Senhor, ele usou Paulo nessa segunda carta para alertar os cristãos com relação a falsos mestres, a essas pessoas que estavam com interesses próprios, interesses que não eram interesses de Deus, que eram interesses particulares, querendo ali pregar o evangelho, mas um evangelho real? Não, um evangelho que não era real. Então, Paulo queria alertar os cristãos a respeito de falsos mestres que corrompiam as doutrinas verdadeiras de Cristo. E Paulo estava defendendo o seu caráter, defendendo a sua posição e a sua autoridade, as suas credenciais enquanto apóstolo de Cristo. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, capítulo 10 ao capítulo 13. E Paulo também escreve essa segunda carta, não para dar tantas orientações como ele deu em 1 Coríntios, mas ele queria incentivar os santos, ou seja, as pessoas separadas que estavam crendo no evangelho, de Corinto, a fazer uma oferta financeira para os santos que eram menos privilegiados em Jerusalém. Enquanto muitas das cartas de Paulo se concentravam na doutrina, eram doutrinárias, davam lições, falavam de regras, essa carta ela vai ser algo particular do apóstolo Paulo, onde ele vai falar muito do que ele está passando, do que ele sofreu. E grande parte dessa carta vai enfatizar, estar concentrada no relacionamento de Paulo com os santos de Corinto, com os cristãos de Corinto. E no seu amor, na sua preocupação com eles, e no seu amor e na sua preocupação pelo evangelho verdadeiro. Embora Paulo fosse firme em sua oposição aos críticos, ou seja, ele queria fechar a boca dos acusadores, porque na verdade eles eram movidos pelo inimigo, gente? A gente sabe que aqueles que se levantam contra os servos de Deus, eles são movidos pelo inimigo. Não tem que ficar alisando aqui, falando meias verdades. Quem está contra é movido pelo diabo. Porque ou você é a favor de Deus e contra o diabo, ou você quer dissensão, confusão no reino de Deus e está favorecendo a divisão que o diabo quer, não é verdade? Não tem como se iludir a respeito disso. Ele é visto, Paulo, nesse momento, ele é caracterizado como um líder preocupado, como alguém que está cuidando da felicidade e do bem-estar daqueles cristãos, dando, o seu apoio verdadeiramente naquela hora. Paulo compartilhou também alguns detalhes autobiográficos da sua própria história, para que por meio das suas lutas e aflições, mas do consolo que Cristo lhe dava, ele pudesse também dar uma força para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Olha, tem sofrimento, tem perseguição, mas tem vitória, tem consolo, tem o Espírito Santo nos acalentando, nos colocando no colo. E ele também escreve a respeito do seu espinho na carne. Está escrito em 2 Coríntios 12, 7. Nós sabemos o que é esse espinho na carne? Nós não sabemos. Podia ser uma enfermidade, uma tentação, uma fraqueza, algo realmente no corpo dele. Podia ser qualquer coisa. Era algo que era doloroso para Paulo, mas o Senhor responde para ele: a minha graça te basta, porque a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus se manifesta enquanto somos fracos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando sou fraco é que sou forte, porque eu sou fortalecido pelo Senhor. E quando eu sou forte, eu acho que eu mesmo me basto. Mas quando eu sou fraco, eu vejo que eu nada posso, que eu nada sou, que eu dependo de Deus. E aí ele pode me fortalecer. E aí a glória dele é fortalecida na minha vida. Amém? Essa é a primeira parte do estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios,
que são os habitantes, os cristãos, os participantes da igreja da cidade de Corinto, que ficava localizada na Grécia. E a mesma região fica localizada na Grécia, obviamente, geograficamente está na Grécia. Amém? É uma igreja que Paulo se preocupava muito, tanto pelas dificuldades da sua formação, quanto pela característica daqueles cristãos que estavam ali. E Paulo queria fortalecer aqueles cristãos. E para isso ele usou detalhes da sua própria história. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajude o nosso canal, curta esse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de estar falando dos nossos estudos. Eles podem auxiliar os cristãos. Por quê? Porque são estudos curtos, num rápido espaço de tempo, nós temos alguma noção sobre os livros, e isso gera o quê? Gera crescimento e conhecimento. Amém? Jesus quer que você conheça mais da palavra. Jesus quer que você seja abençoado. Glória a Deus. Fique na paz.